paz e graça. Nosso texto de hoje encontra-se em Daniel 6:10. Hoje nós vamos estar falando sobre o preço de sermos íntegros numa sociedade corrupta. Daniel 6:10 diz que Daniel, quando soube que o rei havia assinado o decreto, entrou em sua casa e na sua casa tinha janelas abertas em direção a Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então, quando nós pensamos em Daniel, normalmente lembramos apenas da cova dos leões. Entretanto, o maior milagre deste capítulo 6 não é a boca dos leões fechada, mas um homem de aproximadamente 80 anos que permaneceu fiel, íntegro a Deus desde a sua juventude. A cova revelou que 65 anos de comunhão haviam construído. Vivemos em uma cultura que busca experiências extraordinárias, mas Deus trabalha, em sua maioria, através da constância. O reino de Deus é construído por pessoas que permanecem fiéis quando ninguém está olhando. Daniel nos ensina que milagres públicos são consequência de uma vida secreta com Deus. Então, primeiramente, o caráter é formado antes da crise. Quando Daniel soube que o rei havia assinado o decreto, ou seja, o texto desse versículo 10 começa dessa forma. A narrativa traz uma notícia extremamente grave. Não era uma ameaça, era uma lei irrevogável. O rei não podia voltar atrás, uma vez que aquele decreto estava assinado por ele. Durante 30 dias, qualquer pessoa que orasse a outro Deus seria lançado na cova dos leões. O texto chama a atenção para esse fato que Daniel, quando soube. A Bíblia não registra Daniel reclamando, não registra desespero, não registra negociação, não, mas ele sabia o que estava acontecendo à sua volta. Ele não era um homem alienado, não, ele sabia exatamente o que estava sendo determinado ali no momento que ele estava na Babilônia, diante daquela situação. A notícia apenas revelou aquilo que já existia dentro dele. Daniel, em seus primeiros anos na Babilônia, já havia testemunhado algo parecido. No capítulo 2, lá o rei Nabucodonosor iria matar todos os sábios, porque eles não tinham adivinhado o sonho e também o seu significado. O texto diz que Daniel, lá no versículo 4, agiu com cautela e prudência, não com desespero. Isso nos ensina um princípio importantíssimo. As crises não criam nosso caráter, elas apenas revelam já o que nosso caráter é. O medo apenas vem revelar onde nossa confiança realmente está depositada. Daniel já havia tomado essa decisão décadas, muito tempo atrás. Lá no capítulo 1, versículo 8, diz que ele decidiu em seu coração não se contaminar. Essa decisão aconteceu quando ele ainda era jovem, tinha mais ou menos uns 15 anos. Agora, depois de 65 anos, ele continua vivendo exatamente da mesma maneira. Isso mostra que fidelidade não é emoção, é uma decisão renovada diariamente. Muitos desejam vencer grandes provas, mas negligenciam as pequenas escolhas diárias. Quem deseja permanecer firme na crise precisa aprender a permanecer fiel na rotina, na repetição, no dia a dia, nos seus costumes diários. A fé verdadeira não muda conforme a pressão. Daniel entrou em sua casa e tinha janelas que permaneciam abertas. E todas as vezes que essas janelas estavam abertas, todos sabiam que Daniel estava orando, porque 3 vezes ao dia ele fazia isso. Então por que ele não fechou a janela durante esses 30 dias? Ninguém ia ver, ia parecer algo assim, ninguém ia saber que Daniel estava orando, ou ele poderia ter fechado e continuado orando, ou seja, humanamente falando, parecia uma decisão prudente, ele continuaria orando e ninguém veria. Mas Daniel compreendia que fidelidade não pode ser negociada. Fechar a janela seria transmitir a mensagem de que Deus pode ser escondido quando seguir a Cristo se torna inconveniente. Sua comunhão era mais importante que sua própria segurança.
Isso explica o porquê, mais tarde, que o próprio rei vai declarar no versículo 20 que o Deus a quem você continuamente serve. Ou seja, essa palavra continuamente resume toda a vida de Daniel ali na Babilônia. Sua fé não era eventual, era permanente. Era do seu costume agir assim. Jesus também disse em Mateus 10 que todo aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também confessaria diante do Pai. Ou seja, a verdadeira fé não procura provocar perseguições, mas ela não procura também esconder a Cristo. Nossa geração vive a tentação de adaptar a fé conforme o ambiente. Daniel ensina que o discípulo de Deus continua sendo o mesmo dentro da igreja, no trabalho, na universidade e dentro de sua própria casa. Ou seja, ele tinha ali janelas voltadas para Jerusalém. Este detalhe é extremamente importante. Daniel poderia simplesmente orar, mas fazia questão de orar voltado para Jerusalém. Isso não era superstição, era obediência. Em 2 Crônicas 6, Salomão, orando, dizia que se Israel fosse levado ao exílio e se arrependesse, que Deus ouviria aqueles que orassem voltados para Jerusalém. Então Daniel conhecia essa promessa. Mesmo vivendo na Babilônia, seu coração permanecia voltado para aquilo que Deus havia prometido. Existe aqui uma aplicação para nós. Hoje, nossa Jerusalém não é geográfica, é Cristo. Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim no capítulo 3: pense nas coisas do alto. Enquanto a Babilônia representa os valores deste mundo, Jerusalém representa a presença de Deus, suas promessas e seu reino. Todos os dias escolhemos para onde nossas janelas estarão voltadas. Se nossos olhos estiverem apenas na economia, nas redes sociais, na política, nas circunstâncias, facilmente perderemos a paz. Mas quando nossa esperança permanece em Cristo, encontramos estabilidade mesmo em tempos difíceis. Aquilo que para onde olhamos continuamente determina a direção da nossa vida. Ou seja, aquilo que olhamos, o nosso corpo vai na direção que os nossos olhos estão apontando. Então, se eu olho para baixo, se eu olho para a terra, para as questões carnais, o meu corpo todo se movimenta para isso. Mas se eu olho para Cristo, o meu corpo também vai em direção a Ele. A rotina espiritual nos prepara para o que vai vindo sobrenatural. Daniel orava por 3 vezes ao dia, todo dia. Mais interessante do que a quantidade é a regularidade. O texto diz como antes costumava fazer. O milagre da cova começou muito antes da cova em si. Começou quando Daniel decidiu separar tempo para Deus todos os dias. Existe um princípio muito importante aí. Não improvisamos intimidade. Ela é construída dia a dia, momento a momento, oração por oração, leitura da palavra. Jesus também possuía hábitos espirituais. Em Lucas 22, lá no 39, diz que, como de costume, ele subiu no Monte das Oliveiras para orar. Ou seja, Jesus, tudo que fazia, primeiro ele subia ao monte e orava e conversava com o Pai. Aí quando ele descia, todas as coisas estavam diante dele e aconteciam. Até o Filho de Deus cultivava momentos constantes de oração. Se Jesus viveu assim, quanto mais nós. Os maiores homens e mulheres de Deus da história possuíam uma característica comum, uma vida comum de oração. Então aqui em Daniel nós vemos Cristo. Daniel aponta para Cristo em vários aspectos. Assim como Daniel, Jesus foi salvo de uma conspiração motivada por inveja. Assim como Daniel, falsas acusações foram levantadas contra ele. Assim como Daniel foi considerado inocente. Daniel entrou na cova dos leões, Jesus entrou numa sepultura por causa da cruz. Mas existe uma diferença maravilhosa. Daniel entrou na cova por causa da sua própria fidelidade. Cristo foi lançado numa cruz por causa da nossa infidelidade. Daniel foi preservado, mas Jesus morreu para que nós recebêssemos vida. Ao terceiro dia, Cristo venceu definitivamente a morte e garantiu que nenhum dos seus seria arrancado de suas mãos, como está lá em João 10, 28. Pedro nos diz em sua primeira carta que Satanás anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem possa devorar. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá venceu
definitivamente esse inimigo. Em Cristo não apenas escapamos dos leões, recebemos vida eterna. Paulo, por fim, diz lá em 2 Timóteo 4,17, que o Senhor permaneceu ao seu lado, dando-lhe força, para que por ele a mensagem fosse plenamente proclamada, para que todos os gentios ouvissem. Aí ele termina o verso dizendo: ele me libertou da boca do leão. Ou seja, é Cristo que nos liberta. Quando Daniel diz que o Deus enviou o seu anjo para libertá-lo da cova, é o próprio Cristo. Ele é o único capaz de fechar a boca deste leão que quer nos devorar todos os dias. Daniel não ficou conhecido porque enfrentou leões. Ficou conhecido porque permaneceu fiel durante décadas. O milagre da cova foi extraordinário, mas a fidelidade de 80 anos foi ainda maior. Deus continua procurando homens e mulheres que construam uma vida consistente de oração, santidade e perseverança. Talvez Deus não esteja preparando você apenas para sair de uma cova. Ele esteja preparando você para que, através da sua fidelidade, uma geração inteira reconheça que Ele continua sendo Deus vivo. Porque Deus não procura apenas pessoas que desejam milagres. Ele procura pessoas que desenvolvam um estilo de vida que o glorifique todos os dias. E assim como Paulo, Cristo nos livra da boca dos leões para que a sua palavra seja proclamada a todos. Amém? Eu gostaria que você deixasse um comentário naquilo que Deus falou na tua vida. Não deixe de curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Paz e graça.